Pessoal, vamos começar o segundo vídeo do canal Professor Alisson Santos no que se refere à nossa sequência aqui do pensamento econômico. Bom, no primeiro vídeo nós falamos sobre a escola mercantilista, porque esta foi a primeira escola que existiu, e hoje nós vamos continuar a sequência sobre a evolução do pensamento econômico e vamos falar sobre a escola fisiocrata. Pessoal, a escola fisiocrata ela é uma escola que ela vai ter uma duração muito pequena, bem menos de 50 anos, e ela vai ser uma escola de transição entre a escola mercantilista e a escola clássica da economia. A escola fisiocrata ela vai vir a se opor a praticamente tudo que a escola mercantilista defendia. A escola fisiocrata ela vem defendendo o livre comércio, ela vem defendendo a liberdade econômica dos agentes. Então ela vem se opondo à escola mercantilista e vem fazendo a transição para a escola clássica. Por que essa transição? Porque a escola fisiocrata ela vai ser a base do pensamento dos principais economistas da escola clássica, principalmente como Adam Smith, e é isso que nós vamos ver. Essa escola fisiocrata, além de ser a base do pensamento da escola clássica econômica, ela também vai ser uma das escolas que vai influenciar a Revolução Francesa, tá? Então, olha só, pessoal, quando é que ocorre essa escola fisiocrata? Ou seja, qual é o contexto histórico que ocorre a escola fisiocrata? Bom, nós falamos que o contexto histórico da escola mercantilista vai ser as grandes navegações, século XVI, XVII e início do século XVIII. A escola fisiocrata ela vai ter o seu auge, ela vai ter a sua influência econômica durante a primeira Revolução Industrial. A Inglaterra já estava altamente industrializada, as outras nações da Europa não estavam ali ainda no apogeu da indústria, mas, como nós falamos na aula passada, como existia o pacto colonial, onde as escolas, onde as colônias não podiam se industrializar, mesmo as outras nações europeias não estando ainda no auge da sua industrialização, que só vai ocorrer no século posterior, na segunda Revolução Industrial, elas possuem uma indústria muito mais forte do que as suas colônias, o que é óbvio por causa do pacto colonial. Desta forma, as nações europeias já estarão com uma indústria muito mais forte do que os países dos outros continentes. E a escola mercantilista já não atendia mais aos interesses dos grandes capitalistas destes países. Desta forma, a escola fisiocrata ela vai ser agora o anseio dos grandes capitalistas, ela vai atender às necessidades. Por quê? Ora, esses capitalistas, essas indústrias, elas são muito mais fortes do que os seus concorrentes em outros continentes. Então torna-se muito interessante para eles defender um livre comércio agora, porque os outros países não possuem indústria para competir com os países europeus. Bom, esse é o contexto da escola fisiocrata. Agora vamos ver quais são os principais pensamentos dessa escola. Bom, pessoal, o primeiro item que nós precisamos entender aqui, primeira vertente do pensamento da escola fisiocrata, é a questão das leis naturais da economia. Os fisiocratas acreditavam que, assim como as ciências naturais, a economia possuía leis naturais. Ou seja, tudo convertia ao equilíbrio na economia, tá? A lei da oferta e da demanda, ou seja, o quanto que um produto é procurado pelos consumidores e o quanto que as empresas querem ofertar desse produto, tende a fazer a economia ir ao equilíbrio, não só em um setor específico, mas como em toda a economia. Ou seja, a economia tende ao seu ponto de equilíbrio, a economia tende à eficiência. Para eles isso era uma lei máxima, era como uma lei da natureza, existia essa lei da economia, que a economia tende ao equilíbrio, que a economia tende à eficiência. Tá? Mas para eles, para os fisiocratas, havia um porém nessas leis naturais. Caso o governo viesse a intervir muito na economia, isso faria com que esse equilíbrio fosse rompido. Ou seja,
uma intervenção do governo na economia afetava negativamente o equilíbrio desta. Desta forma, eles defendiam que o governo deveria intervir o mínimo possível, quase nada na economia, deixando com que o livre mercado regulasse a economia e a levasse para o equilíbrio. Então, duas coisas. Eles acreditavam que a natureza tinha uma lei natural, que a economia, assim como a natureza, tinha uma lei natural, e para que essa lei natural levasse a economia para a eficiência, o governo deveria intervir o mínimo possível. Ora, notem que o governo intervir o mínimo possível, que é o que os fisiocratas defendem, é totalmente o oposto do que os mercantilistas defendiam, que era a intervenção máxima na economia, a fim de garantir o máximo possível de exportação e o mínimo possível de importação. Notem aí que há uma contradição entre as duas escolas. Bom, seguindo a mesma linha aqui de não intervenção do governo, nós temos o laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixe fazer, deixe acontecer, deixe passar, tá? Ou seja, resumindo, essa frase significa que não, governo, não intervenha na economia, porque a economia tende ao equilíbrio, tá? Então essa frase significa não a intervenção do governo na economia. Essa vai ser a máxima dos fisiocratas. Então, não intervenção, a mínima intervenção do governo possível na economia. ênfase na agricultura. Aqui vai ser uma diferença entre a escola fisiocrata e a escola clássica, que vai ser a próxima escola que nós vamos estudar. No mercantilismo, acreditava-se que a riqueza estava no acúmulo de metais preciosos, ou seja, exportar o máximo possível, importar o mínimo possível. Na escola fisiocrata, os economistas vão defender que a riqueza está na produtividade da agricultura. Eles acreditavam que apenas a agricultura era capaz de gerar riqueza. Desta forma, a indústria e o comércio eram estéril, ou seja, a indústria e o comércio para os fisiocratas não gerava riqueza. O mesmo valor que eles consumiam em insumos era o valor que eles conseguiam gerar no final do período econômico. A agricultura era a única capaz de gerar excedentes segundo os fisiocratas. Então a ênfase deles vai estar na agricultura. Os economistas clássicos vão discordar, a maioria deles vão discordar, principalmente Adam Smith, desse termo, e aí vai ser uma das diferenças entre a escola fisiocrata e a escola clássica. Lembrando que a escola fisiocrata vai ser a base do pensamento da escola clássica da economia. Bom, os fisiocratas defendiam o mínimo possível de imposto na economia, porque, como nós vimos, eles eram os criadores do termo laissez-faire, laissez-passer, ou seja, o mínimo de intervenção possível na economia. Dessa forma, eles defendiam um imposto pequeno e único. Esse imposto tinha que ser aplicado na agricultura. Por que na agricultura? Porque eles acreditavam que a única atividade econômica que era capaz de gerar riqueza era a agricultura. Dessa forma, se você taxasse, se você tributasse o comércio e a indústria, eles não eram capazes de gerar um excedente econômico. Então, se você colocasse, por exemplo, um imposto lá no comércio, como eles não são capazes de gerar um excedente, eles iriam repassar esse tributo, esse imposto, para a indústria. E aí a indústria iria repassar para a agricultura. Nesses dois processos de repasse, esse imposto iria aumentar até chegar na agricultura, que faria o imposto ser muito alto. Então, como a agricultura é a única capaz de gerar excedente, a única capaz de gerar riqueza, ela seria a única capaz de conseguir pagar um imposto. Dessa forma, o imposto tinha que ser único, simples, fácil de entender e tinha que ser aplicado sobre a agricultura. Pessoal, como eu disse para vocês, a escola fisiocrata ela foi curta. Ela vai iniciar ali mais ou menos em 1750 e ela vai terminar ali na década de 70 do século XVIII, quando vai ser publicada a obra As Origens e as Causas das Riquezas das Nações, tá? Mais conhecida como A Riqueza das Nações, que é o livro de Adam Smith, que vai inaugurar, que vai ser ali o ponto inicial, né, da escola clássica, A Origem e a Causa da Riqueza das Nações. É um livro clássico, no sentido mais estrito,
porque é muito importante para a economia, e vai ser o livro que vai inaugurar a escola clássica e aí põe fim à escola fisiocrata. Todo o pensamento que restou da escola fisiocrata, ela vai ser absorvida por essa escola clássica e ela vai influenciar, além disso, também a Revolução Francesa, que acontece um pouquinho depois, mas vai estar ali sendo incorporada pela escola clássica. Então, ela tem duas principais influências. A escola fisiocrata, ela vai influenciar o início, a formação da escola clássica da economia, e ela vai influenciar também a Revolução Francesa. Ela é uma escola de transição, por isso ela é uma escola muito curta. No próximo vídeo nós vamos estar estudando a escola clássica, por isso é importante nós termos essa compreensão aqui da escola fisiocrata, e eu aguardo vocês para os próximos vídeos, para o próximo principalmente da escola clássica, começando por Adam Smith, e aqui, como nós fizemos no primeiro vídeo, respeitando todos os direitos autorais, tem todos os links aqui das imagens que nós usamos. Pessoal, agradeço a vocês por estarem assistindo mais esse vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos estar fazendo. Aguardo vocês, até o próximo vídeo, pessoal.